E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástico. E hoje o Pod Plástico recebe um cara que atua onde a nossa cadeia se encontra. Enquanto eu falo de economia circular de ponta a ponta, do catador, da cooperativa, do reciclador, até quem fabrica a máquina e transforma tudo isso, ele fala da embalagem que chega na mão do consumidor e dá sentido a toda essa cadeia. Mas, mais que isso, ele está ajudando a construir um dos eventos mais ambiciosos que o setor de embalagem já viu no Brasil. Maurício Camin Filho, formado em desenho industrial, mais de 35 anos de experiência, fundador do canal Pack Talk, um dos responsáveis pelo Meeting Embalamundi 2026. Seja muito bem-vindo e, por favor, Maurício, se apresenta aí para o pessoal. Rui, é um prazer enorme estar aqui, conhecê-lo pela primeira vez, visto que eu só o conheço digitalmente, né, Rui? O convidei para esse evento em Embalamundi também. É sempre um prazer estar falando de embalagem, porque quando a gente fala de embalagens, nós falamos de pessoas. E é esse o nosso público, as pessoas, educar as pessoas, que é o conceito de Embalamundi, e é o sangue da sua veia. Você que presta um serviço fantástico, educando as crianças, retirando rótulos, né? Rótulos de que o plástico, por exemplo, é um vilão do meio ambiente, quando não é. E como nós já conversamos aqui no Making Off, não existe o melhor material para a embalagem. Todos são importantes, cada um com a sua responsabilidade e a sua aplicação. Eu estou aqui, espero contribuir para o seu podcast, né? Podcast Pod Plástico, né? E é sempre um prazer estar falando com você, principalmente agora que eu estou te conhecendo. Ah, muito bom. Né? Também, um prazer enorme. E você já trabalhou na Sharp, na Natura, no Boticário. São 3 universos completamente diferentes: eletrônico, cosmético, natural, perfumaria e beleza. O que cada uma dessas empresas te ensinou que as outras não podiam te ensinar? Olha, eu comecei a trabalhar com embalagem, mas eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou formado em desenho industrial, fiz isso aí na Universidade de Guarulhos, também fiz comunicação visual, mas o meu forte mesmo é a parte de projeto de produto, né? Como designer. E também, ao mesmo tempo, como designer, eu também desenvolvi muito a minha parte técnica, né? Porque não adianta você viajar, quando você aterriza, é inviável o projeto. A gente tem que fazer as coisas viáveis para que elas sejam produzidas em escala, né? E atender o consumidor final e sermos o protagonista nesse processo todo criativo, né? Sim. Tanto é que essa é a nossa luta, né, Rui, você também, é fazer no meu caso, né, que eu brigo muito, é fazer o profissional de embalagem, tanto o técnico como o designer, como qualquer profissional que lide e desenvolva embalagem, ser o protagonista nessa história toda, porque muitas vezes esse profissional ele é absorvido, envolvido, engolido por um processo, e ele deixa de ser aquele designer que pensa no consumidor final, que pensa numa estratégia de lançamento, porque ele tem muito conhecimento para isso, e ele fica a desejar, ele poderia produzir muito mais. Mas, com essas empresas que você falou, a Sharp, Natura e Boticário, que foram as 3 maiores que eu trabalhei, eu comecei na área de papelão, na Sharp do Brasil, desenvolvendo embalagens, que os produtos vinham praticamente, a grande maioria vinha do Japão. A gente tinha que distribuir isso em caixas específicas, porque os componentes sofriam, poderiam se queimar pela estática. Sim. Então tinha todo um condicionamento específico. Foi aí que eu comecei a ingressar no mundo da embalagem, desenvolvendo caixas de papelão, né? E é muito interessante a parte de papelão também. Aprendi muito e depois eu fui trabalhar na Natura, onde foi realmente a minha escola. Lá a gente trabalha com plástico, vidro, metal, materiais diversos, biomateriais, vidro, né? E lá que eu conheci, que eu comecei a aprender, que eu comecei a colocar a casa em ordem na parte de desenhos, né? Porque não existia um departamento de embalagens. E o Sérgio Tolentino, meu professor, se ele estiver me ouvindo, eu sempre reconheço, foi ele que me adicionou nesse universo e foi com ele que eu aprendi muita coisa sobre embalagem e até hoje a gente ainda leva bastante conversa, somos amigos até hoje. Está no nosso grupo Pack Talk. Depois, se colocar aqui embaixo o site do meu
canal www.pectalk.com.br e do YouTube também, que é o meu canal, vocês vão conhecê-lo, que eu fiz lives com ele. E depois da Natura, foi para o Boticário, na mesma área, sempre trabalhando na área de desenvolvimento de embalagens, né? Que é um universo, a parte de cosmético, Rui, é um universo assim, não existe um dia igual ao outro. Não existe um projeto igual ao outro. Você vive constantemente em plena mutação. O projeto é o mais gostoso. É o mais gostoso e também o mais dinâmico e o que te deixa com a adrenalina sempre top. É aí que você tem que ser um profissional raiz, desenvolver, conhecer, para discutir com seus fornecedores as características daquele desenvolvimento, daquela decoração, das características daquele material e o que você vai colocar dentro dessa embalagem. Então, é um universo muito rico em informação constante. Você está sempre aprendendo, sempre. Não existe monotonia nesse universo. E eu falo que hoje, né, o designer de produtos, ele é o cara, praticamente, hoje ele é o mais importante da cadeia, porque da mão dele, do cérebro dele, vai definir se aquela embalagem é circular ou não. Exatamente. Né? Começa aí, Rui. Vai começar nele. Começa nele. Então, a gente até fala, a gente brinca sempre que o cara não pode ser mais designer. Ele tem que ser eco-designer com a entrada da economia circular, né? E que é uma atribuição que muito é apontada pelo Lincoln Seragini. Ele fala muito sobre eco-design. Então, quando a gente projeta uma embalagem, a gente já tem que estar pensando lá na frente. Que a gente pensa isso hoje, né? Quando vinha na economia linear, ninguém pensava. Nem pensava. Eu confesso a vocês que lá atrás, na década de 90, a gente já pensava nisso na Natura. Não estou fazendo merchan, não. Só estou falando a realidade. A gente desenvolvia já os refis, pensando na ecologia. Não era esse termo de circularidade, economia circular, nada disso. A gente pensava na ecologia, que esses refis eles estariam sendo reciclados posteriormente, mas estaríamos impactando menos o ambiente com uma outra embalagem para que ela porque não existia tanta reciclagem. A Natura eu usava um perfume que chamava Senhorene. Mas o Senhorene, eu entrei na Natura, olha só como foi engraçado. Um belo dia eu recebo uma ligação e era uma menina, né, que atendeu da Natura. Minha mãe falou, mas eu não comprei nada na Natura, né? Não sei o que, eu gostava muito do Senhorene. E quem me indicou, eu conheci o Senhorene através desse meu amigo que está aqui. Ele usava o Senhorene. Uma vez eu usei o Senhorene e gostei. Comecei a usar o Senhorene na Natura, que ele também tinha aquele... Tinha um refil. Tinha um refil que era bipartido. Era de polipropileno. É verdinho escuro. Ele era escuro fora e o refil polipropileno natural interno. E já tinha um refil. Né? Então, ele já se preocupava com esse... Aquele refil era só jogar e moer e fazer outro. Era polietileno de baixa ou de alta, translúcido, sem cor. Era mais fácil ainda. Moeu, valeu. Valeu, né? Então. E aí, me chega lá em 2018, você decide criar o Pack Talk. Depois de mais de 30 anos dentro das maiores empresas do país, você poderia ter simplesmente se aposentado bem. Por que YouTube? Por que o canal? O que fez achar que faltava essa voz no mercado? Olha, o canal ele surgiu assim um ano antes da pandemia, né? Eu não estava pensando em pandemia e nem fiz o canal por conta da pandemia, né? Eu fiz o canal justamente porque para ser lembrado precisa ser visto. Sim. Né? Eu sempre trabalhei com representação, ainda trabalho. Eu represento uma empresa de prototipagem rápida, a Fast Parts, lá em Santa Catarina, em Joinville, né? E eu tinha a intenção de divulgar o mundo da embalagem, né? Tanto é que o slogan é tudo sobre todas as embalagens. Não tem tudo ainda, porque é infindável, né? O campo de embalagem, você vai sempre adicionando informação ali. E a minha ideia era fazer vídeos sobre processo de fabricação. Eu comecei, inclusive, com a Wheaton do Brasil, foi a minha primeira matéria. Na verdade, antes dela, foi um evento que ocorreu em São Paulo, onde se falava sobre cosmética, proteção solar. E o Alberto Cade, eu devo isso a ele, ele me convidou,
para falar um pouco sobre embalagem. E foi ali, nesse primeiro evento, foi aqui em São Paulo, ali na Avenida Angélica, um sindicato que tem ali, o evento foi ali, e ali eu reencontrei antigos amigos que eu só tinha contato na época da Natura, que foi o Lincoln Seragini, né? Eu falei, puxa, eu vou dar uma palestra junto com o top, né? O Papa das Embalagens. E ali nasceu o canal. E depois a primeira matéria que eu fiz foi com o Ito do Brasil, falando sobre todo o processo de fabricação de vidros, que é fantástico. Vidro é uma das matérias-primas que mais assim me chama a atenção, pelo processo fabril, pela incandescência, né? Porque lá você usa os 4 materiais da natureza: água, fogo, ar e o outro é terra, né? A areia vem da terra, o ar para queimar, o fogo e a água. Água por quê? Porque borrifa-se água constantemente na saída da alimentação do forno para não ficar no ar, né? As partículas. Então você joga, borrifado o ar ali para ela cair com mais constância e não contaminar. Então o vidro é, para mim, a matéria-prima mais bonita de se ver a produção. Não estou falando que é a melhor, que é a mais bonita. Não, é bonito, né? É incandescente. O cara é um artesão. É um artesão. Cara, e eu tenho 2 matérias no meu canal, uma da Witton e uma de fabricação de vidro artesanal. Você sabe que eu acho muito... Eu gosto de... Eu sou um cara que eu gosto de todos os materiais. Tá? Cada um no seu quadrado. Sim. Aqui nós estamos usando uma caneca de cerâmica, nós temos uma garrafa de plástico, enfim. Então... Eu acho que aqui tem metal. Tem metal. Então, nós temos todos os materiais aqui, todos os materiais se complementam. Uhum. O que eu acho que está faltando são os fabricantes de materiais entrarem em um acordo. Ah, e preciso. Esse é o acordo. Porque é o seguinte, não adianta os caras pagar lobby lá em Brasília para querer banir o plástico, que o plástico não vai conseguir banir. Impossível, né? E tem que acabar esse lobby, acabar essa briga. Porque enquanto essa briga permanecer, o papel vai falar mal do plástico, o plástico vai falar mal do papel, o ferro vai falar mal do alumínio, o alumínio vai falar mal do ferro. E Sim. por aí vai, a cadeia, um vai falar mal do outro, e o consumidor fica perdido, não sabendo o que fazer, com tantas inverdades circulando aí nas redes sociais. E isso vem bastante, né? Vem, aos rodos. Aos rodos. E aí, hoje o PEC Talk é um canal de consultoria, comunidade, concurso. Quando alguém te pergunta o que é o PEC Talk, o que você responde? Ninguém fez essa pergunta ainda, né? Mas o PEC Talk é um canal que tem como objetivo guardar informações para que elas sejam utilizadas como fundo didático, né? Porque esse é a premissa, né? Ela ter o fundo didático, como você tem o Sou do Plástico, eu tenho o meu canal, que a importância dele é servir de base para a informação, para os profissionais de embalagens, para os profissionais que vão ingressar no mercado, para aqueles curiosos, né? Porque vidraria é um dos vídeos que mais deu ibope de visualização, porque é muito curioso, né? Lá também tem sobre cerâmica, né? Eu também tenho material sobre cerâmica, tem vacuumforme, que é o segmento que você também trabalha, tem metal, ainda tem uma empresa de latas, então eu estou tentando abordar todos os materiais e mais a miúde ainda, eu estou para fazer uma matéria sobre uma embalagem extremamente antiga, que os nossos ancestrais italianos, que você tem origem italiana. Não, meu é japonês. É japonês? É. Então, mas provavelmente também tem. A fabricação de embutidos. Os meus avós, bisavós, eles faziam embutidos que era um salame, uma mortadela, tal, embutido em que tipo de embalagem? Tripa. A própria tripa do porco, que eles cortavam, faziam todo o... Eu faço charcutaria. Você faz? Então, hoje você encontra a embalagem feita em, acho que é material... Você tem o sintético e você tem a tripa de porco. Tem a tripa de porco. Você usa a tripa. Então, eu vou fazer ainda uma matéria sobre esse tipo de embalagem. Como é feito o processo? É uma embalagem, não deixa de ser, né? Muitas vezes a gente esquece disso. Então, eu busco, assim, trazer para o meu canal informações desse nível. A última quinta-feira eu falei sobre educação.
é uma questão muito importante que o Rui também tem muito cuidado com isso e dá muita importância, e temos que dar mesmo, porque ele precisa educar, nós precisamos educar o povo de que não existe o melhor material ou o pior material, ou então rotular certos materiais, como o plástico é muito vulgarmente rotulado. Existe muito cientificismo sobre isso, pessoas que não conhecem falam mal do plástico sem ter base e capacidade para falar sobre ele. Então, essa é uma das metas do meu canal também, deixar as coisas claras, informar com verdade, sem greenwashing, né? O grande problema hoje são pessoas que estão trabalhando... Nosso maior problema hoje no mercado do plástico, ele está sofrendo muito, apanhando muito, porque tem ONG com bandeira fincada em Brasília. Ah, entendi. E isso pega, porque quando você vai com uma narrativa que você gasta muitos milhões de reais para aquela narrativa emplacar, ela quase que emplaca se não tem a gente para defender. Uhum. Então tem o meu canal, tem o teu, tem o do Júnior, tem outros canais. Da Talk Plastic. Tem o Ricardo Cruziol também. A gente tem um monte de amigo que se conecta e a gente fala sobre. Porque todo mundo trabalha com embalagem. Existe coisa melhor para carregar escovas de dente do que caixa de papel? Você já viu? Como é que você vai acondicionar para fazer a cubagem no caminhão? Não tem como. Você tem que pôr em caixa de papel. Sim. Então a caixa de papel ela serve. Mas agora você pegar um salame e colocar direto numa caixa de papel, você não pode. Não pode. Não dá nem para processar o salame. Você não pode. Então você tem uma embalagem plástica. Hoje você tem carne, por exemplo, que chega a durar 2 anos na gôndola do supermercado. Por quê? Porque ela está lá dentro de uma embalagem plástica que foi própria para aquilo. Isso possibilitou as classes C, D, E a consumir mais proteína, porque aquilo foi produzido em larga escala. Sim. E está lá, assim como o chocolate, assim como os doces, assim como muitos outros produtos. Assim como a lata conserva muitos outros produtos também. Remédio. Então, você tem... Cada aplicação é uma aplicação diferente, é um produto diferente. Um vidro de perfume. Puta, é chiquérrimo um vidro de perfume em vidro. Em plástico ele já não fica com a mesma... Perde o glamour, né? Ele realmente perde. Perde. Assim, tem perfume que você pode fazer no plástico tranquilo, que é o Senhorene que a gente usava. Pô, era legal pra caramba aquilo lá no plástico. Só que você vai, por exemplo, uma pessoa vai comprar um Chanel. É vidro. No caso do Senhorene, ele era viável para o desodorante. Agora, o perfume era em vidro. Era em vidro. Então, eu lembro que eu projetei esse frasco. Então você vai para pegadas, tomadas de coisas diferentes. Você vai fazer um computador de ferro? Não dá. Você vai dar curto no circuito. Vai estampar ele em alumínio? Não dá. Aí também. dá um choque, né? Então, essa narrativa que ela é muito ruim. E quando a gente fala de micro, que eles falam microplástico com a maior falta de sobriedade do mundo, a maior falta de conhecimento do mundo. Fala, você aspira, você ingere microplástico. Não é micro, amigo, é nano, você não enxerga. Não dá para enxergar. Aí é nano. Então, só que você tem nanopartículas de terra, você tem nanopartículas de aço, você tem nanopartículas de cimento, que é o que mais polui. Você tem nanopartículas de tecido, que tem seja bastante. ele algodão ou não. Você tem nanopartículas de tudo que você está refém disso todo dia, o dia todo. Então, pólen. Como que você separa uma nanopartícula e fala, essa nano é plástico e esse plástico é um policarbonato? Como é que o cara faz isso? O cara não consegue fazer. Então, todos os estudos que tem abertos, existem vários estudos abertos, nenhum que tenha conclusão e seja totalmente aceito pela comunidade científica. Então, a gente fala de plástico com a maior segurança do mundo. A gente tem CETEA, a gente tem Ital, a gente tem Anvisa, a gente tem profissionais extremamente capacitados. São profissionais assim que... Eu entrevistei a dona Helena aqui. Cara, que fantástico. Uma pessoa, uma cientista maravilhosa. Como é que você contesta isso? Você pega um cara da Visa, veio uma pessoa da Visa aqui, como é que você contesta aquilo ali que a pessoa fala? Eles demoram meses, às vezes anos, para provar um produto. Aí vem o cara e fala, isso aí é porque pagou, passou. Não é assim. É calcado em estudo. É muito sério esse negócio.
E daí vem, né? Eu até gostaria de esticar um pouquinho essa parte que você falou, que fica suspensa no ar, né? Se fica suspenso no ar, por exemplo, vamos esquecer que existe o plástico. Sim. O que fica no ar hoje são coisas da natureza. Tudo. Terra, fuligem, fumaça, pólen, né? O que o organismo faz? Ele provavelmente já tem uma forma de se proteger, porque a gente está aqui há muito tempo. Sim. Então o organismo Processa, ele defende, processa e deve a gente gosta, a gente sua o nariz. Então o nariz também, né? Sim. Ele tem o seu mecanismo de defesa. Como é que pode o nanoplástico ser não reconhecido por esse sistema e entrar, como eles dizem, na circulação sanguínea? É impossível. Eu não sei. Você teve um estudo... Eu estou falando disso de leigo, né? Não, teve um estudo de 2024 que cravou que encontrou polietileno no nosso organismo, interno no nosso organismo. Uhum. Ele cravou que encontrou. Aí agora em 2026, a The Guardian, no começo do ano, eles fizeram um estudo que foi publicado na The Guardian, que o método de avaliação foi um método completamente errado, que confundiu gordura com polietileno. E aí veio a outra pergunta. Nós só ingerimos polietileno por quê? Se o que mais nós consumimos hoje é PET, polipropileno, e não tinha nada disso, só tinha um polietileno. Aí foi ver que foi um processo de pirólise que foi feito e confundiu a gordura com polietileno. Então, eles cravaram e descravaram. Isso acontece muito. Por exemplo, a WWF fala que você ingere o equivalente a um cartão de crédito por semana em microplástico. Nossa! Eu já teria ingerido 2.200 e poucos cartões. Aí você pode cantar aquela musiquinha do Fantástico, entre aspas. É fantástico, o homem de plástico, show da vida, né? Pelo amor de Deus, né? Então, são coisas sensacionalistas assim que é para chamar mesmo a atenção da pessoa, falar que uma garrafa dessa, por exemplo, de PET, que ela é uma garrafa que te traz aí, que ela tem bisfenol, que ela tem disruptor endócrino, que ela tem não sei o quê, que ela tem... Cara, ela não tem nada disso. Isso aqui é um PET, é um material monocamada, isso aqui não tem nada, ela não tem esse tipo de aditivação, ela pode esfriar, esquentar no teu carro, ela não solta micropartículas, ela foi testada, retestada, testada de novo por várias certificadoras pelo mundo todo. Aí vem um idiota e fala que tem bisfenol aqui, só se ele passa o bisfenol na garrafa dele, mas aí cada um com a sua particularidade. As pessoas são leigas, é por isso que existe a necessidade de educar. Elas acreditam e vão em frente, né? A gente tem que ir. Só que o que você fala... Essa narrativa, né? O que você fala bom, ele não corre igual o que você fala ruim. Não, é mais fácil o mal marcar mais do que o correto, né? Se você tá passando um canal de televisão, tem um cara atirando no outro, e no outro tem um alisando o cabelo, você vai ver o do tiro. Exato. Tá? Infelizmente é assim. É assim que funciona. Né? Ah, meu Deus, a gente incorre em cada problema aí. E você, com toda essa experiência acumulada, Sharp, Natura, Boticário e agora consultoria independente, você defende o design eficaz, equilibra os 3 pilares: estética, funcionalidade e experiência do consumidor. Na teoria, todo mundo concorda. Na prática, qual desses três as empresas brasileiras mais ignoram? Olha, pelo tempo que eu trabalhei, pelo que eu observo, é difícil manter os 3, né? A parte estética, tudo bem. É até possível, né, você fazer o que você imaginar. Mas quando vai para a parte de reciclagem ou de economia circular, de meio ambiente, muitas vezes eu acho que o marketing deveria estar mais unido nessa briga. O marketing tinha que estar junto com o desenvolvimento. Tem que estar junto com o desenvolvimento. Por isso que eu falo, né? O designer ele tem que ser protagonista. Né? Não estou aqui criticando o marketing, que eu já trabalhei muito com marketing, mas a gente percebe muitas vezes que o marketing passa por cima. Né? Todo um trabalho feito num projeto limpo, clean, porque evitou aí um hot stamping, porque evitou aí uma impressão desnecessária que vai encarecer, que vai dificultar a reciclagem, ou por não ter usado uma tampa de um único material. Ela é composta de plásticos diferentes, enfim. É necessário uma integração das áreas. É como você falou, a gente precisa unir o produtor de embalagem de plástico, de vidro, de metal e de cartão, para que eles todos se entendam, porque todos são importantes, não tem o melhor, para que eles parem de brigar,
né? E nenhum consegue atender o mercado inteiro. Não, nenhum consegue, nenhum vai vencer o outro. Não consegue. Ninguém vai vencer. E fica essa guerra idiota, né? Enquanto eles poderiam estar trabalhando, vendendo, fazendo o seu marketing como a embalagem ideal para aquele produto, né? Aí evita-se fazer embalagens de produtos que não tem nada a ver com aquele. Então, ela pode entrar até em decadência porque aquela embalagem foi feita com material que não deveria. Foi feita somente porque o marketing traduziu isso como uma coisa interessante para o público. Mas, por isso que nós temos que trabalhar com o público, educá-lo, para que ele entenda que, eu não preciso de uma embalagem tão requintada, cheia de frufru. Pode ser uma coisa mais simples, mais clean. Que o impacto que uma embalagem tem que dar para o consumidor. Um design arrojado, um design inteligente, que ele tem que começar ali, lá na prancheta, no briefing. O briefing já deve vir de default, que ele vai ter que ser circular, que vai entrar numa cadeia de reciclagem, que deve se pensar em materiais para utilização já reciclado, pós-consumo, inclusive, se for possível, para que esse projeto já nasça inteligente, né? Sim. Que ele não precise ser depois lapidado de tal maneira que, não, eu vou querer que volte, que tenha aquele anel, que tenha aquela pérola ali, ou seja, todo esse material ele deve ser passado por uma estratégia de briefing, ser bem pensado. O designer tem que ter a capacidade, senão ele não é um designer, né? Claro. Ele tem que ter ali aquele espírito criativo, né? Que impulsiona esse profissional, né? Junto com a área técnica. Ele também tem que entender. Eu sou designer e também trabalhei na área técnica. Então, essa osmose, né? Esse sincronismo casado com marketing, todos os três, que vai fazer um projeto eficiente e que vai chegar na mão do consumidor, que vai ficar feliz, porque esse consumidor vai começar... Já está um pouco, né? Já melhorou. Ele já melhorou muito, né? Já. Mas tem muita gente que está falando bobagem. Então, a nossa sina aqui, a minha, tanto da do Rui aqui, é trabalhar para clarear, fazer os horizontes ficarem mais claros, os fornecedores de matéria-prima e também de material acabado, que seriam as embalagens, estarem entendendo melhor que não existe guerra. Muitos já estão assim, né, Rui? Eu acho que está melhorando, mas a gente ainda tem muito o que fazer. Então, casar essas três pilares que você falou, de tal maneira que saia um projeto bonito, eficiente, que atenda o consumidor, que atenda às expectativas do produto e que venda, porque tem que vender. Se não vender, os três pilares caem. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Você ir num restaurante chique. Você vai comer com talher de plástico? Não tem condição. Não dá, né? Não dá liga, né? Não. Você vai tomar água num copo de plástico? Não dá, né? Agora você vai para um presídio. Você vai tomar no vidro? Não. Você vai ter um garfo e faca de aço? Então. Então é cada coisa no seu lugar. Você falou, deu um exemplo bem... Né? É cada coisa no seu lugar. Eu acho que os materiais, como a gente está falando, eles são importantes, cada um no seu quadrado. Sim. E você é eco-designer. Você é eco-designer. Eu tô na tua. Eu tô indo pro seu time, porque eu acho que você é o protagonista do negócio. Você tem que bater na mesa que aquilo ali não é circular. Exatamente. Quando vai criar o produto. Exatamente. Tem que bater. Isso não é circular. Vamos fazer um negócio circular. Ele tem que assumir, ele tem que ser protagonista dessa bandeira. Chama o cara da fábrica, isso aqui recicla, isso aqui com isso aqui, dá para fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer no final da cadeia? Ô marketing, vem cá, dá uma olhada. Vamos mudar a forma para ficar mais bonito e todo mundo entrar naquele sincronismo que eu sempre falo das empresas de cosmético. Qual é o problema de uma empresa de cosmético ter um produto chamado de eco em material preto? Nenhum. Porque eles fazem tantas cores, Sim. Essas cores se encontram Sim. e transformam em preto. Sim. E você faz um produto Sim. eco. Sim. Isso não é lógico? É lógico. Você não está indo para um caminho lógico? Sim. Então eles precisam entender essa lógica. Sim. E da mesma maneira, evitar pigmentar PET. PET não, PET sem pigmento. Inclusive, cor faz parte de um projeto inteligente. Sim. Quando você pigmenta, por exemplo, um PET, você vai estar
separando. Você manda ele pro preto. Você manda ele pro preto. Um PET rosa, um PET verde. Então, ele não tem valor de consumo e a reciclagem se torna deficiente para esse tipo de PET colorido, né? Aliás, Rui, queria ver com você uma coisa, não sei se faz parte do nosso bate-papo, mas com essa guerra que está tendo lá nos Estados Unidos, Israel, com o Irã, o Golfo ali, o canal de Hormuz sendo fechado e tendo o corte de 20% do fornecimento de petróleo, que seria utilizado para combustível e produção de plástico, né? Como que fica? Como você está vendo? Agora sou eu que estou fazendo pergunta para ele. Inverti, né? Como que você está vendo aí o fornecimento de material reciclado no mercado? Porque a matéria-prima virgem está subindo o preço. Subiu e muito. Eu só não sei o percentual. O polipropileno e o polietileno, eles subiram bastante, já passa aí da casa dos 100%. Passa e está faltando. Por exemplo, você compra 100 toneladas, você recebe 50. Então, a gente já tem escassez de fornecimento de material. Os materiais reciclados, onde eles podem ser utilizados, eles estão sendo. A escala aumentou de reciclagem. Está tendo uma demanda melhor, o preço melhorou no catador, melhorou na cooperativa, que é tudo que a gente briga. Eu brigo muito por esses caras. Eu quero que esses caras ganhem dinheiro, que eles não façam só a ação de rua. Sim. Tá? Eu luto muito para que seja isentado o... Eu luto como posso e com as minhas armas para que seja isentada a parte de tributação desses caras, que eles são tributados. Eu acho que é a maior sacanagem que tem é tributar o catador, a cooperativa e o reciclador. Eu acho que tinha que ser o contrário. Quanto mais recicla, menos paga. Sim. E aí nós temos como fazer investimento em qualidade de material reciclado. Nós temos um amigo, por exemplo, aqui do DNA do Plástico. Poxa, eles fazem um material reciclado maravilhoso. O cara investiu naquilo, eles produzem muito material. Nós temos outros amigos que fazem materiais provenientes de resíduo eletroeletrônico. E tem muita gente falando muita besteira. O reciclado, a reciclagem é uma mentira no Brasil. É mentira para quem não conhece, para quem é ignorante no assunto. O pessoal só pensa em latinha, que recicla bastante, né? A latinha o catador quase não vê mais. Porque o cara amassa na casa dele e ele mesmo vende. Ou a empregada, a colaboradora da casa dele, faz isso. Ela mesmo leva embora. Então a latinha pouco vai para a rua para o catador. Não sabia. O que vai para a rua para o catador e para a cooperativa quase não tem. O que vai é plástico. Então, que nem eu entrevistei o bispo aqui da Combose Seletiva. O bispo é um dos protagonistas em catação em São Paulo. Tá? A esposa dele foi fundadora da ANCAT, que hoje é o Roberto que está com a ANCAT, que está lá fazendo politicagem lá no governo para banimento de plástico também. E o fomento dos catadores, ele chega até 90% da renda proveniente de materiais plásticos. Nossa. Porque se cata muito papel. Só que o papel molhado paga 15 centavos. O papel seco, mais limpo, paga 30 centavos. O plástico, você está ali na casa de 1 a 3. Então, para eles, o valor maior ainda é o material plástico. Entendi. Latinha, que era o bom para eles, o ótimo é a latinha. Sim. A latinha, indiscutivelmente, nós chegamos a volumes de reciclagem altíssimos. Estamos aí em 97%, 98%. Quase tudo que consumido todo mundo quer reciclado, latinha. Então, todo mundo quer, inclusive quem usa a latinha. A pessoa que trabalha na casa de quem usou a latinha leva embora. Ou a própria pessoa leva para vender essa latinha. Então, ela acaba não passando na mão do catador. Então, quando a gente fala de coisa que as pessoas trabalham para o banimento, é que elas são completamente desconhecedoras do tema reciclagem. Eu fiz um react que sai essa semana falando do Recicla Sampa. O Recicla Sampa foi uma organização que ela foi montada, teoricamente, para reciclagem, para ensinar catador, ensinar coleta seletiva. E eles estão indo para o caminho enviesado das ONGs de banimento de materiais. Então, no meu ponto de vista, não deveria se chamar Recicla Sampa, você deveria se chamar Bane Sampa. Porque se você vai tirar o fomento do cara, embalagem de uso único, Maurício. O que é o uso único? Você comprou uma camiseta. Você tirou ela do saquinho. O saquinho é uso único. Sim.
Aí você pega o saquinho, tem um cara ali no Paris que ele compra todos os saquinhos de todas as lojas do Paris, ele movimenta 300 toneladas de plástico por mês. Bastante. E é um espaço pequeno. Eu fui lá conversar com ele, só que os catadores não quiseram gravar, porque os catadores ficam meio, né? Eu morei no Paris. Então, mas o cara pega 300 toneladas de material todo mês. Bastante. O cara que fala que reciclagem é uma mentira, ele não conhece isso. É verdade. Ele não olha dentro da carrocinha do carroceiro, ele não visita uma cooperativa. Então, são coisas assim que a gente sabe que dá certo, a gente sabe que funciona e a gente sabe que precisa de educação. Só que em vez do cara ficar investindo em banimento, investindo em falar mal, você tem ONG que ganha 60 milhões por mês para falar mal de produto. Por que ela não pega esse dinheiro e investe em educação, investe na base? Por exemplo, Curitiba, onde você mora, tem uma história que eu vi de um amigo que contou que o cara estava andando na rua e catou um papel de bala e jogou no chão. A criança que vinha atrás pegou, bateu nas costas do cara e falou: o senhor deixou cair. Uhum. Isso ele aprendeu na escola. Falou que o cara ficou com uma cara de bunda. Foi envergonhadíssimo, né? E aí, o que essa criança fez? Ela educou o cara. Com certeza. É isso que você faz. É trabalhar na base. Em vez Trabalhar de gastar na dinheiro base. em banimento, poxa, vamos trabalhar na educação. Você lembra a década de 80, Maurício? O pneu, fala do pneu, como o pneu foi criticado. Nossa, ainda não é? Não sei, porque Não, hoje o pneu você tira tudo dele. O né? pneu hoje você tira nego de fumo, você tira óleo. Faz asfalto. Você tira material para fazer asfalto, os arames, você derrete, você faz. Hoje o pneu você tem um processo que você ocupa todo ele. Agora eu, burrão pra caramba, completamente idiota, parou de gastar pneu no asfalto? Não. Acho que aumentou o volume, né? Com certeza, aumentou então a frota. Tá. E alguém quer andar a pé? Não. Então só mudou a narrativa para outro. É a narrativa que acontece. Em todos esses que vão contra, né? Eles batem numa narrativa, as pessoas leigas acreditam e defendem uma narrativa sem ter base, e é justamente aí que a gente tem que atacar. Antigamente, você andar com uma raposa pendurada no pescoço, uma verdade. estola, era chiquérrimo, não é? Hoje, se não fosse o sintético, tava matando bicho ainda. Tava matando o bicho ainda. Então, aí a gente vai. Mas você falou uma coisa que ele tem uns materiais aqui pode brincar muito aí. interessante que eu vou mostrar para você. Não sei se você já mostrou para o pessoal, né? Eu não sei se eu estou batendo na mesa, né? Mas como o plástico ele veio para salvar vidas, ao contrário do que falam, né? Ainda mais daquele canudinho no nariz da tartaruga. Não era canudo. Que não era canudo, aquilo foi uma montagem, um caos que fizeram ali, né? Por exemplo, olha só. Essa faquinha é para abrir... Abridor de cartas. Sabe do que foi feito? Foi feito de casco de tartaruga. Se fazia assim antigamente. Fazia isso, pente, pente, presilha. Esse pente aqui, ó. Esse não. Esse aqui é o plástico, põe do lado. É igual. Esse é plástico, ó. É a mesma coisa, né? A característica... Que chama pente casco de tartaruga. Que chama pente casca de tartaruga. Esse é feito de casca de tartaruga. Eram feitos também armação de óculos de casca de tartaruga, né? Ainda tem óculos com efeito de casca de tartaruga, mas é feito de plástico. E é vendido como? Vendido como, né? Ele é conhecido como óculos casco de tartaruga. Outra coisa interessante que ele tem aqui, ó, é esse aqui. Isso aqui é Isso é marfim. Como é que binóculo. Chama? Binóculos, né? Feito de marfim. Marfim é o dente do elefante, né? E isso aqui, gente, parece que é marfim, mas isso aqui é baquelite, né? O polopaz, não me lembro. Baquelite. O baquelite foi criado para substituir o marfim, que matava-se elefante para fazer isso. Ainda tem um controle rigoroso na África para que eles não sejam assassinados, vamos dizer assim, extintos, né? Mas porque teve o substituto. Porque teve o substituto, em plástico, da mesma forma que o pente. Tem mais coisa aqui que eu quero mostrar. Olha aqui, ó. Quantas vezes eu tomei injeção nesse tipo de seringa? O meu pai, os mais antigos, é uma seringa de vidro. O êmbolo, ele sofre uma foscação para dar o atrito adequado e era aplicado, né? Essa agulha aqui nunca foi descartável, ela era fervida junto com todo o componente, esterilizado, e se usava até quebrar, né? E assim, hoje não.
E você acredita que era esterilizado corretamente? Nunca. Nunca, né? O que ficava dentro do caninho? Mas isso aí, ele sumiu mesmo da prateleira por conta do HIV, né? Ah, então, HIV quando veio, né? E hoje nós temos a seringa descartável com êmbolo, tudo é descartável, né? Vai para o lixo especial. Mas é lixo. Aí é lixo. O único lixo plástico que tem é o lixo hospitalar. Então, ela veio para substituir. Uso único. Uso único. Isso aqui é fundamental para a saúde, né? Fora as ampolas de remédio, tudo, bolsa né? de soro. Então. A bolsa de soro é PVC. A bolsa de soro é PVC. Até hoje, né, ela é PVC e todo mundo fala que você tem problema de contaminação com fitalato. Que todo PVC tem fitalato, mas não é todo PVC que tem fitalato. Ah, então. Mas fala que você tem contaminação por fitalato. E você já pensou uma pessoa que fica internada lá por 2, 3 meses e precisa soro, de sangue? Ou mais, ou trabalha com bolsa, ou faz hemodiálise com bolsa de sangue. Você já pensou, essa pessoa, então, ela nem tratava, porque ela ia pegar um câncer por causa do fitalato. Com certeza. Então, né? são narrativas que elas são muito fáceis de ser combatidas. E quebradas, né? Derrubadas, porque só a área de medicina já derruba, né? Todas. Né? Entra numa sala de cirurgia e fala, só opero se tirar o plástico. Só fica você pelado lá, mais nada. Vai morrer. O remédio já vem com a tampa de butadieno, né? Aquele plástico, a borracha, né? Que é um material plástico também. É um termo fixo, né? O vidro, né? Tem que ser vidro. Quando vai fazer olha aqui, ó. Ele vem numa embalaginha dessa. Com as ampolas, né? A ampola é de vidro. Ampola de vidro. Ela é de uso único. O vacuumforme é de PET? É PET. Agora tudo é PET, né? Tudo é PET, né? Então, não tem como, gente. O plástico, ele... Aliás, se tirar o plástico da vida da gente, nós voltamos à idade da pedra. Facilmente. Não tem como. Não tem. Eu não estaria usando essa roupa. Eu não vivo sem meu celular. Você estaria pelado, sem celular, sem óculos, né? Eu não tenho certeza, hein? As obturações do dente. Eu vou entrar num negócio delicadíssimo. Então, e se você mastiga aqueles microplásticos? Não. Você sabe onde mais tem bisfenol? Não. Em obturação de dente. Não acredito. É verdade? Só que é o seguinte, agora eu vou explicar do jeito certo. Tá. Se você entrar em qualquer composição de correção dentária, tem muito bisfenol. Só que o bisfenol, ele está dentro de uma cadeira, ele está encapsulado. Tá. É como ele é no plástico. O plástico, por que veio a história do bisfenol? Porque antigamente, ali na década de 80, mais ou menos, tinha as mamadeiras fabricadas em policarbonato. Lembro. Podia fervê-las. E o policarbonato, ele carrega bisfenol. Em alguns casos, ele carrega bisfenol. Tá. Em quase todos os casos, o policarbonato carrega bisfenol. Então, a pessoa que estava em casa, que ia aquecer uma mamadeira, nós não tínhamos micro-ondas, tá, pessoal? Então, era banho-maria. Punha a caneca, punha ela dentro do banho-maria, aí ia fazer outra coisa, esquecia, acabava a água e a mamadeira dava uma deformada. Tá. Quando você passa do ponto Vicat, do policarbonato, que é ali 160 graus mais ou menos, ele abre e libera. Entendi. Mas ele libera, é uma proporção... Que traço que será, hein? É um traço que você pode tomar 200 vidas tua que não vai dar nada. Mas libera o bisfenol. Liberou, ponto, acabou, liberou. Então acabou, o que fizeram? Tiraram as mamadeiras de policarbonato e passaram a ter mamadeiras em polipropileno. Tá. Aí resolveu o problema do policarbonato em alimento. Hoje, você só contrai um policarbonato se você comer dentro de um farol de carro esquentado a mais de 160 graus. Que vai ser impossível, né? O seu prato for um farol de carro, a mais de 160 graus, você come, você ingere o bisfenol. Então, o PET não tem bisfenol, ele não carrega bisfenol. PP não tem bisfenol, o PE não tem bisfenol, PEAD, PEAB e por aí vai. E é o que o pessoal vem falando. Essas mídias... Disruptores endócrinos. E aquele monte de bobagem que se você deixar no carro, esquentar, esfriar, que vai liberar microplástico. Gente, mentira. Garrafa de vidro tem muito mais microplástico do que de plástico. Porque quando você abre a tampinha, a pigmentação é PET. Sim. E o PET cai lá dentro. Pensa que você não é micro, é nano. É nano. Você pode tomar 1 milhão de garrafas que não vai te dar nada. O plástico, do jeito que ele entra, ele sai. Sim. Ele não vai aderindo nas paredes. É tanta loucura. Então, a gente entra num tema que é... Putz,
Daria para fazer uma live só disso. Só inteira. E se deixar, eu falo 2 anos seguidos. É que o assunto é interessante, né? Eu gosto muito desse assunto. Uhum. Eu também. E lá no seu canal, você tem um quadro que eu adoro, que é o Causos e Cases. É muito legal. Eu quero um caos ao vivo agora, que já aconteceu de você, se você já reprovou uma embalagem tecnicamente perfeita por falha no design, ou ao contrário, uma embalagem visualmente feia que vende horrores. O Rui não me falou nada das perguntas que ele ia fazer. Deixa eu voltar aqui ao que vieram na minha cabeça, porque eu já fiz alguns causos e cases lá no meu canal. Em alguns eu participei, que foi da linha Mamãe e Bebê, né? Mas não vou falar desse aqui porque já está lá. Eu tenho aconteceu uma vez no Boticário, né? Quando eu trabalhei no Boticário, eu trabalhei muito com datas comemorativas, né? Datas comemorativas são, basicamente, as mais importantes, né? Natal, sim. Dia das Mães, sim. Dia dos Pais, às vezes, dias da secretária, Dia dos Namorados, né? Dos namorados, às vezes, Dia da secretária, essas 5 mais ou menos aí, né? Eu me lembro que uma vez, em datas comemorativas de Dia das Mães, né? E isso foi em Vacuform, hein? O segmento que se atua. Tinha a linha, acho que era a linha Lili Essence do Boticário. Era um estojo que continha o sabonete, o perfume e mais um item que eu não me lembro agora. Então, como é que eu trabalhava, né? E é assim que acho que todo mundo ainda trabalha. Você desenvolve, você faz as disposições dos itens dentro do estojo, de uma maneira que o Vacuform venha a sustentar o peso, a distribuição para que a embalagem, que é uma caixa, né? Ela não fique pendendo mais de um lado do que do outro. Tudo isso, gente, é importante saber, porque isso faz parte do design inteligente. Né? Do ecodesign também. Então, quando você contempla que o peso é distribuído de uma maneira melhor, você vai ter uma queda na parte de rasuras, porque vai pesar mais um lado e esse estojo vai ter mais atrito de um lado, o PET, o berço pode romper mais desse lado porque o peso não foi bem distribuído. Então, tudo isso tem que pensar. Inclusive, quando a caixinha, o estojo, fica na prateleira, meio que de pé, você tem que lembrar que esse projeto vai ficar de pé e você tem que fazer com que a estrutura desse berço tenha nervuras suficiente para mantê-lo de pé, inclinado, que ele não venha a cair. Então, é uma logística que você tem que pensar no projeto, no processo de criação, né? Então, eu me lembro que desse estojo, isso não saiu, né? Foi corrigido para não acontecer. O que aconteceu? Eu ia sempre fazer aprovação em máquina, lá em Santa Catarina, que eu adorava ir para lá, e fiz aprovação, mas não sei o que aconteceu. Na entrega, algumas cavidades, certas cavidades de certos moldes, elas não vieram completamente termoformadas, né? E o que acontecia? Vieram mal formada. A embalagem, ela encaixava ali na cavidade, mas ela saía. Ela não dava o clique. Não dava o clique. Clec. Não dá para mudar a data do Dia das Mães. Não dá. Não dá tempo de fazer de novo. Então, aí que tá, é aí que você vai ver... Entra a fita dupla face ou durex. Mas você quase acertou. Aí que entra a expertise. O que eu desenvolvi, né? Esse perfume, ele tinha uns arabescos no layout do frasco. E como ele não encaixava direitinho assim, e pôr fita dupla face na linha de montagem é uma coisa de louco que não dá. Loucura. Não tem condição, porque aquilo é... né? É uma linha com várias pessoas, comprida, vem um insumo daqui, vem o cartucho é aberto, né? A estojo é aberto, depois é aplicado o Vacuform, depois vem a pessoa que põe o sabonete, vem a outra que põe o perfume, vem a outra e assim vai, né? E quando vinha nessa pessoa, tinha que ter clique. Hot belt. O que eu fiz foi o seguinte, a mesma empresa que fez o Vacuform, eles cortaram tiras do PET sem deformar ainda, né? Um pouquinho mais fino, fizemos uma impressão com aqueles mesmos arabescos e bateu 2 vincos. Então ficou mais ou menos isso.
a tira. A tira ficou assim, 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 assim e assim. Então você punha ela dentro da cavidade, punha um produto e puxava o produto por aqui. Aquilo pareceu um acessório. Caramba. Então ficou mais bonito do que era para ser. Programado. Então esse é um case que eu posso estar contando, né? Então é nesses momentos que aperta, que a gente trabalha na emoção, na adrenalina, que as ideias aparecem e que você, com o seu conhecimento, inclusive é interessante aqui falar sobre IA, né? É nesse momento que o conhecimento do profissional de embalagem, que tem interesse em conhecer e aprofundar-se nessa área, né? Que é isso que a gente quer, né? Ele vai ter informações, né? Conhecimento para você utilizar no momento de crise, né? Claro. E também são esses profissionais que irão criar os maiores prompts para você conseguir um retorno assertivo, mais detalhado, quando você solicita para a IA. Nós temos uma nova IA aí agora, né? Do Fábio. Dela. Do Fábio Mestriner. O Fábio Mestriner está desenvolvendo uma IA especificamente para a área de embalagem. O Fábio Mestriner. E ele está pedindo para carregar dados lá. Para carregar dados lá, para ela ficar cada vez mais atualizada, com um banco de dados cada vez maior, para que ela dê uma resposta cada vez melhor. Né? A gente depois pode pôr aqui, acho. Depois eu ponho depois o link põe aqui dele, o link, né? Para dar um retorno para ele, porque ele é um batalhador, hein? Ele é outro, né? Ele me mandou, eu achei interessantíssimo. Aliás, ele vai estar recebendo lá o troféu de gente que conecta. Ai, que legal. E já fala pra gente aí, aproveitando do seu troféu aí, que você acabou de ganhar um prêmio. O gente que conecta também, né? Foi assim inusitado para mim, né? Porque como se chama? O Clóvis Castanho, da Flexo, esqueci o nome da empresa, mas depois a gente vê aqui. Ele me entrou em contato, eu até fiz a última live, foi com ele, também como agradecimento e com importância e a preocupação que ele tem com a formação de gráficos, o Rui. Ele está preocupado que daqui até 2030, daqui a pouco tempo, não vai ter mais gráficos capacitados para trabalhar em indústria de impressão. Acredito. Porque não estão se formando pessoas nessa área. Acredito. E está ficando cada vez, as pessoas vão se aposentar em breve, não vai ter gente para substituir. E a IA não vai fazer o serviço dessas pessoas. Não vai. Então, precisa sim ter profissionais. E ele está com um gap aí de preocupação para fomentar como é legal trabalhar numa indústria gráfica. E é um mundo muito... Você já deve conhecer. Conheço. É muito interessante, é muito bacana, né? Como todas as empresas de fabricação de embalagens são bacanas. Vacuumform também é super legal. Tem matéria lá de Vacuumform também no meu canal. Enfim, gráfica também. Então, é uma das preocupações, porque os profissionais, a juventude hoje, não estão preocupados, não estão entendendo. E ele diz até que falta o marketing na área de gráfica para puxar alunos. Tem todas. Todas as áreas. Todas as áreas, né? Então, é o que a gente precisa fazer. A nossa educação, ela deixou de ser prioritária já faz muito tempo e a gente está sofrendo esse reflexo agora. Né? Então, que nem aqui em Mariporã, nós estamos abrindo, agora no segundo semestre, no Senai de Terra Preta, o primeiro curso de termoformagem inline que eu conheço, eu acho que é do mundo. Das Américas, eu tenho certeza. Como que é esse curso? Eu não imagino. Eu doei 2 equipamentos para o Inline? É a termoformagem em linha, né? Tá. Então, o que vai ter? Vai ter uma vacuumforming de corrente para o cara entender a conformação do material. Porque no vácuo, você consegue enxergar, dá tempo de você ver a conformação, como o material chega, o que acontece, onde dá ruga, por que deu ruga. Se cristalizou o PET, o calor. No vacuumforming dá tempo. Aí, quando você vai para o segundo estágio daquilo, que é a termoformagem por pressão positiva, aí é tudo enclausurado, você não consegue ver. Então, se você não entender o processo do vacuumforming, você não vai entender como tira a ruga lá na frente. Então, nós fizemos a primeira jogada agora é a máquina de vacuumforming, que já vai ser instalada agora para ter o primeiro curso, e a segunda máquina, que é a máquina por pressão positiva. Então, a MTF doou essas 2 máquinas para o Senai, é o único Senai que tem isso. Tá? E aí nós temos agora curso de polímero, nós vamos ter curso de injeção plástica, ou seja, Terra Preta aqui em Mariporã vai virar o polo plástico que era o Mário Amato. Legal. Porque o Mário Amato virou faculdade. Sim.
Então, aqui vai virar o polo plástico, já está virando. Tá. E está sendo muito interessante o que está acontecendo. Eu estou conseguindo parceiros para doar matéria-prima, para o Senai poder processar em maior escala, para os alunos entenderem melhor. Aí aqui conecta com o Instituto Sou do Plástico, Sim. que a gente vai falar de sustentabilidade, de economia circular. Então, a gente está envolvendo a cadeia como um todo. E passa, obviamente, pelo designer que vai ter que ter lá dentro do Senai Sim. também. Porque para fazer o molde, você tem que saber os pontos negativos, Sim. senão você não tira a peça do molde. Exatamente. Né? Extração, ponto de... Então, é um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo que está levando para a educação para a gente conseguir sacar profissional para o setor do plástico, né? No meu caso. Encantar o profissional de tal maneira que ele se apaixone pelo mundo da embalagem, porque é aquele bichinho que pica a gente, né? Tchau. Sabe como chama esse inseto que pica a gente e a gente se apaixona por embalagem? Pex longo. Pex longo. Eu até fiz uma brincadeira uma vez, um pernilongo feito de embalagem. Depois eu te mando. Então vamos lá, isso é exatamente o que o mercado precisa ouvir. Eu que trabalho com a máquina que produz embalagem, às vezes recebo um projeto para termoformar e penso, quem aprovou isso? Como é a sua relação com a indústria de máquinas, o designer, o fabricante de equipamentos, se conversam o suficiente no Brasil? Olha, o que eu tenho percebido, que os fornecedores estão me falando, né? Infelizmente, por isso que a gente está começando no Embalamundi com o conceito de educação, né? Inclusive você está lá, né? Em 2 quadros, no painelista, e nós estaremos lá como mediadores da parte de matéria-prima, né? A gente vem percebendo que os fornecedores estão encontrando dificuldade em entrar em contato com o técnico, o profissional de embalagem das empresas, que está bem defasado o nível de entendimento do técnico, do fornecedor. É necessário que o técnico aprimore mais, cresça mais, conheça mais, para que eles tenham, pelo menos, próximos, né? Porque fica muito difícil para o fornecedor de explicar o porquê fez aquilo e não aquilo, por conta do quê, qual é o ganho, a qualidade, a rapidez, porque o técnico, infelizmente, a gente vem percebendo, ele está ficando aquém. Então é necessário levar, ele não pode virar um mero administrador de embalagens. Ele tem que entender para discutir numa aprovação em máquina, por exemplo, num desenvolvimento, que é o momento que o projeto tem um cronograma, quando ele começa e quando ele acaba. Sim. Dentro desse cronograma, vai ter momentos que você vai ter que visitar fornecedor de moldes, fornecedor de vacuumforme, gráficas, desenvolver a parte de cartucharia, modelos. Basicamente, cartucharia não muda muito em termos de modelo, mas você tem que saber se a sua máquina ela é uma encartuchadeira automática e você tem que ter ali a especificação, os detalhes construtivos das árvores para que ela não trave no processo de... É uma máquina muito rápida. É rapidíssima, às vezes você não vê. Mas, geralmente, as gráficas que trabalham para essa já tem isso, né? Mas quem não conhece pode fazer bobagens, né? No processo de montagem, quando for manual, no processo de montagem de estojo, por exemplo, já estudar o processo de montagem, o empilhamento de vacuumforme, né? Você tem que fazer um detalhe ali para ele não como a gente pode dizer, colapsar tanto que você não consiga tirar um do outro, né? Dar um vácuo. Blocar, né? Então você tem que pensar nessas travas para que isso seja fácil de retirar, como será acomodada dentro de uma caixa, para o peso dessa caixa. É um universo enorme, né? Então, o que eu venho percebendo, e tanto é que eu também dou cursos, tá, gente? Eu vou dar um curso agora no mês que vem sobre desenvolvimento de embalagem de vidro para perfumaria, justamente para o público leigo e para o público que quer reciclar um pouco de conhecimento. Eu e o Leandro estaremos dando. O Leandro hoje trabalhando no Boticário, na área de perfumaria também. Ai, que legal. Nós vamos dar no curso em maio agora. Online? Online. E a visita, último dia não. Teremos as aulas, né? São 12 horas a aula, e depois vai ser agendado na Wheaton. Se você quiser conhecer a Wheaton, eu te convido para você ir junto. Quero. Né? Você vai ficar encantado com a Wheaton também. Eu adoro fábrica. Então. Ele já vai, o meu amigo ali, o Vladimir. Então, a última aula vai ser lá, vai ser quase que um dia todo, né? Imersivo. Vai ter uma palestra do Alberto Pidel, é um mestre, né? Vidreiro, vai falar sobre as características. Depois,
dentro desse processo todo, eles vão conhecer todo o processo de fabricação, desde a areia, a manipulação, a formulação da areia, que não vai só areia, né? Vai um monte de matéria-prima, e depois ela é levada ao forno, e lá nós vamos ver os processos de sopro, prensado, soprado também, para canecas, para potes, e toda a parte de produção e depois decoração. Então, finaliza assim o curso, com uma visita na fábrica para ver todo o processo teórico que nós abordamos, né? De construção, de tolerância, de qualidade, de dimensionais, de decoração, depois eles vão ver na prática isso tudo. Então, tudo isso aí, gente, é para que os próximos profissionais, os profissionais atuais, eleve um pouco o conhecimento para que eles estejam no mesmo patamar, para que o fornecedor converse com o cliente da mesma maneira. Porque, às vezes, o fornecedor pode ser mal interpretado. É melhor que ele não entenda mesmo, porque eu vou fazer o que eu quero. Não é. É ruim para o fornecedor, porque ele vai ter que explicar para o cliente o que ele está fazendo, ao passo que, se ele já soubesse, a conversa seria mais rápida e não perderia-se tempo em bobagem como se perde hoje. Mas é verdade. Eu acredito em todos os materiais que estão chegando. Nós vamos ter muitas novidades de materiais. A única coisa que eu discordo do que está vindo é material que bate com alimento, né? Material que venha proveniente de alimento. Eu sou contra, porque, vamos falar em uma lógica, nós temos uma lógica no nosso governo que diz que 1/3 da população passa fome. Aí você pega mandioca, você pega cana, soja. A cana nem tanto, porque a cana é mais um substrato lá. Mas você pega soja e para fazer plástico, acho que não dá certo, né? A gente tem o nosso amigo aí que acabamos de falar com alga, que é uma boa ideia, né? Aí já está fora do alimento. Sim. Então, existem materiais assim, só que eu acho que eles precisam testar mais em mais modelos de negócio, né? E eu acho que vai dar muito bacana no que está acontecendo, no que está vindo. Está vindo uma mudança. A mudança, ela vai chegar e a gente vai se adequar a ela e não vai ter jeito para ficar mais sustentável, para ficar melhor. A sustentabilidade eu vejo hoje como economia circular. Sim. Eu não vejo outra forma. Eu também vejo assim. Eu também vejo assim. Ela já tem que ser concebida para entrar na economia circular, né? E educar o povo para que ele faça isso acontecer também, né? Cara, e o Estado, né? Alimenta tanta gente a economia circular. É um negócio tão formidável. Ela alimenta muita gente que não teria opção de emprego em outros lugares, mesmo porque nós não temos tantos empregos no Brasil. A gente não tem pessoas qualificadas para muitas coisas, vão ter muitas profissões que vão deixar de existir, vão ser criadas outras oportunidades de profissão. Você lembra do office boy? Nossa, eu fui office boy. Então, cadê o office boy? Não existe. É o e-mail. É o e-mail, é verdade. Então, é mesmo, né? Então, olha como só. Office boy, outras profissões vão deixar de existir, outras vão nascer. Mas a economia circular, ela como um todo, na circularidade de todos os produtos, quando eu falo todos, são todos mesmo, eles têm que ser concebidos para isso. Sim. E a batalha é essa. Agora, o cara que fala em proibição de qualquer coisa, para mim, ele já é meu inimigo. Tem que ver bem o que ele fala, né? Não tem proibir. Proibir. Carro. Vamos dar o exemplo do carro? O carro, a gente tem o problema de morte por acidente de trânsito. E morre milhares de pessoas por dia no nosso país. Você, com carro, com moto, com tudo. Andando na rua. O que você vai fazer? Você vai proibir o carro? Vai arrancar a habilitação de todo mundo? Não, né? Isso ninguém quer. Com certeza, não. Não é nem pauta de discussão, nem dá para falar isso. Então, poxa, mas aí o que você faz? Você cria mecanismos. Você coloca multa, você coloca regra. Hoje você vê alguém andar sem cinto de segurança? Não, isso aí era um... Então, eu não vejo. Hoje eu não consigo andar sem cinto. Você já é automático. Né? Por quê? Por causa da multa. Você se sente até meio desprotegido, né? Se você não põe o cinto. Porque explicou. É verdade. Você lembra da propaganda do Sugismundo? Lembro, nossa. Ele andava as mosquinhas em volta dele assim. Cara, ele tinha que voltar, esse Sugismundo. Ele tinha que voltar. Se você procurar na internet, você vai implantar. Eu peguei vários já. Esse cara tinha que voltar. Essa propaganda dele é ele hoje que tinha que estar na televisão. Exatamente. E não essas novelas pornográficas aí. Que perde. Sugismundo, nossa, é verdade. Puxa vida. Pessoal, pela primeira vez
eu vou dividir o Pod Plástico em 2 episódios. Fiz um episódio aqui com o Maurício e vou te falar, interessantíssimo, muito legal. Discutimos muitas coisas sobre embalagens, sobre o que está por vir e não deu para ficar em um episódio só. Então aqui eu estou terminando o primeiro bloco, o segundo bloco vai para o ar também. E muito obrigado por nos acompanhar. Já aproveita antes de ir para o segundo bloco, já clica aí o sininho, ativa o sininho, segue a gente e muito obrigado. Até o segundo bloco.